Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Amém. Eu quero saudar a cada um de vocês que assistem a esse nosso culto com as palavras do profeta Isaías, capítulo 55, o versículo 11, aonde nós lemos. Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amados, a palavra de Deus tem um poder imenso. Os desejos de Deus, aquilo que Deus tem em seu coração, nós podemos ter a certeza absoluta que isto se torna realidade. Quando Deus traz a sua palavra, quando a palavra dele é dita, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo assim como o texto nos diz. Ela faz aquilo para qual ela foi determinada. Eu e você temos a oportunidade de também usarmos da nossa palavra, usarmos das palavras que saem da nossa boca de uma maneira muito sábia. Por isso nós deveríamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos de alguma maneira não volta para nós vazio. Por isso que as palavras que saem da tua boca, as palavras que são pronunciadas pelos teus lábios, possam ser palavras de honra e glória a Jesus Cristo. Que a tua boca possa pronunciar das maravilhas que Deus já fez, que Ele faz, e das maravilhas que ainda Ele tem planejado a cada um de nós. Por isso use das palavras que Deus coloca no teu coração, para também abençoar as pessoas ao teu redor. Amém. Nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que traz a sua palavra a cada um de nós, e palavra essa que transforma a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, aquele que foi e é o Verbo encarnado, e aquele que nos dá a possibilidade da vida eterna. E também em nome do Espírito Santo, aquele que quer através de nós falar das boas novas do Evangelho. Amém. Assim como nós estamos, queremos orar. Deus amado, obrigado por esse dia que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, porque Tu dá a cada um de nós a oportunidade e a possibilidade de, através da nossa fala, testemunharmos do Teu amor. Por isso nos dá sabedoria para que possamos falar aquilo que vem do Teu coração. Assim, ó Deus, nos abençoa agora no ouvir e no pregar dessa palavra. Que tudo aquilo que aqui nós vamos assistir e escutar possa entrar em nosso viver, possa fazer morada em nosso coração e possa transformar a nossa vida. Assim entregamos, ó Pai, esse culto aos Teus cuidados. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos assistir, assim como sempre temos feito, uma história especial para as crianças. E hoje quem traz para nós essa história é a tia Jaciara. Vejamos. Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Jaci veio aqui para contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Certa vez, eles estavam no barco, quando Jesus, de repente, quis descansar um pouco. E os discípulos continuaram a sua viagem. Até que, de repente, tudo mudou. O tempo mudou. Começou a escurecer, os ventos começaram a soprar mais forte, e raios, e a chuva começou a cair. Era uma tempestade que se formou e eles estavam lá, no meio do mar.
De repente o barquinho onde eles estavam começou a ir de um lado para o outro. E os discípulos então sentiram muito medo, pois eles achavam que aquele barco ia virar. Até que de repente eles lembraram que alguém muito especial estava lá com eles. E esse alguém era Jesus. Quando eles lembraram que Jesus estava lá com eles, eles logo foram lá chamar Jesus, pois Jesus estava dormindo. Quando Jesus acordou, no mesmo instante, ele ordenou que aquela tempestade toda acabasse, que as águas se acalmassem e que os ventos parassem de soprar tão forte. E tudo voltou ao normal. Os discípulos então se olharam admirados e eles pensaram assim: quem é este que até o mar e o vento lá no céu obedecem? Quando tudo se acalmou, Jesus falou para os discípulos assim: por que vocês estão assim com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus falou que os discípulos tinham uma fé muito pequena, porque eles se apavoraram diante daquela situação. E assim, crianças, também acontece na nossa vida. Muitas e muitas vezes nós passamos por situações onde o mar fica agitado, onde nós temos medo, onde nós ficamos preocupados, né, quando acontecem coisas que mudam totalmente a nossa vida. E Jesus, ele pede assim, como ele pediu para os discípulos, que nós tenhamos fé, pois a nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. É isso que Jesus pediu, e ele pede para cada um de nós. Por isso, crianças, quando o mar estiver agitado e a nossa vida estiver cheia de situações e problemas que muitas vezes podem acontecer, que nós possamos lembrar disso que Jesus falou para os discípulos, que a gente possa ter fé, que a nossa fé não seja pequena, e sim que a nossa fé seja maior do que o medo, maior do que todas as dificuldades que a gente possa passar. E se nós temos crianças, assim como os discípulos tinham Jesus lá no barco, se nós temos Jesus na nossa vida, nós não precisamos temer, pois se Ele está conosco, nós temos tudo o que precisamos para passar por todas as dificuldades. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e principalmente aumente a nossa fé, para que ela sempre seja maior do que o nosso medo. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Amados, nós hoje vamos então para a nossa segunda mensagem da nossa série de pregações, onde nós estamos falando sobre o Pai Nosso, sobre os ensinamentos que essa oração traz a cada um de nós. O Benjamin, o nosso filho mais novo, ele tem apenas 2 anos de idade. E algumas vezes já aconteceu de nós sentarmos para almoçar e por algum motivo, talvez na pressa, esquecermos de agradecer pelo alimento, de agradecer a Deus pela comida que nós temos ali na mesa. E muitas vezes então nós olhamos para o Benjamin e ele está com as mãozinhas cruzadas, como se dizendo: ei, tem coisa que a gente ainda não fez. Nós esquecemos de orar. E às vezes ele fala amém, dizendo: olha, a gente tem que lembrar de agradecer. E é interessante que algumas vezes ele coloca as mãozinhas na frente do rosto e faz, alguns sons como se ele estivesse então orando, e depois então diz amém e nós repetimos. Certamente, ele já com 2 anos de vida, ele sabe que nós precisamos ser gratos a Deus pelo sustento. E a oração do Pai Nosso, ela também nos fala e nos ensina sobre isso. Nos fala sobre a possibilidade que nós temos de pedir a Deus
para que Ele possa sustentar a cada um de nós. Mas também a oração do Pai Nosso nos faz lembrar que precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Amados, eu não sei que horas você está assistindo a esse culto, mas eu creio que pelo menos você tenha feito uma refeição. Seja o café da manhã, seja talvez o almoço, ou se você está assistindo à noite, talvez você já tenha também jantado. Eu acredito que enquanto você assiste esse culto, você possa estar sentado no sofá da tua sala, ou talvez você está na cama, deitado, e sobre você tem uma coberta, você está agasalhado. Eu acredito que você possa estar dentro da tua casa, você tem um teto sobre a tua cabeça, você tem um ambiente agradável que te protege do frio. Eu acredito, amados, que você esteja bem nesse momento. Mas talvez a pergunta que eu deveria fazer para mim mesmo e a pergunta que eu gostaria que cada um de nós pudesse nos fazer nesse momento é a seguinte: será que por tudo isso que nós temos recebido de Deus, será que por todas essas bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida, será que nós já nos lembramos de ser gratos a Ele pelo sustento de cada dia? Será que nós já lembramos de agradecer a Ele pelo alimento que nós já tivemos, pelas roupas que nós vestimos, pela casa em que nós estamos morando, pelo bem-estar que nós temos? Será que nós sabemos reconhecer isso como uma dádiva de Deus? Será que eu tenho reconhecido isso como uma bênção de Deus na minha vida? Na oração do Pai Nosso, nós fazemos esse pedido a Deus. Fazemos esse pedido pelo sustento quando nós dizemos, o versículo 11 do texto base que nós temos usado, então, para a nossa série de pregações, nos diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu não sei se você percebeu, mas essa frase do Pai Nosso, nesta frase nós estamos pedindo a Deus pelo sustento de um dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas daí você talvez possa estar se perguntando: mas então eu preciso todos os dias pedir a Deus pelo sustento? E eu respondo a você, meu amado, minha amada, sim. Todos os dias nós podemos e devemos pedir a Deus para que Ele possa prover a cada um de nós aquilo que é necessário. Mas, amados, o que precisa ficar claro a cada um de nós é que nós não apenas devemos pedir pelo sustento de cada dia, mas nós também podemos e devemos ser gratos a Deus pelo sustento na nossa vida. Lembramos mais uma vez, o sustento que Deus nos oferece não se resume apenas ao alimento diário. O sustento que Deus nos oferece e que nós falamos, pedimos na oração do Pai Nosso, é o sustento para toda a nossa vida. É o sustento para todas as áreas do nosso viver. Deus está disposto a nos abençoar e a nos suster, mas nós precisamos pedir isso a Ele. O sustento de Deus em nossa vida requer de nós obediência. O texto de 1 Reis 17, os versículos 8 a 15, nos falam sobre esse sustento a partir da obediência. E esse texto nos faz perceber isso através de dois personagens. Quero ler para vocês o texto então de 1 Reis
17, dos versículos 8 até o versículo 15. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serapta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serapta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na sua vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Esse texto nos fala então sobre dois personagens principais, sobre o profeta Elias e sobre essa viúva. Eu quero olhar com vocês esses dois personagens. Olhamos primeiro para Elias. Elias era um profeta, e o trabalho do profeta era trazer ao povo as falas de Deus. As profecias de Deus era então aquilo que o profeta transmitia aos homens, às mulheres, com as quais ele convivia. O profeta era alguém que vivia muitas vezes de uma forma errante, Isso quer dizer, ele não tinha uma morada fixa. Ele estava um dia numa aldeia, depois de 2, 3 dias em outra aldeia, passava-se mais um tempo, ele ia para outro lugar, e ele dependia de que as pessoas que o acolhiam pudessem lhe dar o sustento necessário. Então, certa vez, Deus diz para Elias: olha, vai Elias para a cidade de Serapta, e ali você vai encontrar uma mulher na porta da cidade que vai te dar o sustento necessário. Interessante observar que em momento algum o profeta questiona Deus dizendo: mas Deus, você tem certeza que vai ter alguém que vai me dar abrigo? Você tem certeza que vai ter alguém que vai suster a minha fome, que vai matar a minha fome, que vai me dar alimento? O profeta Elias não questiona Deus, ele obedece. Ele faz assim como Deus havia lhe dito. Vai para aquela cidade. E quando chega lá, ele encontra a mulher exatamente como Deus havia lhe falado. A obediência de Elias faz com que a sua vida fosse sustentada. O pão que Elias precisava, o sustento que Elias precisava, era providenciado dia após dia. Não lhe faltava nada. Não lhe faltava comida, não lhe faltava lugar aonde se abrigar. Amados, nós precisamos ser obedientes a Deus, para que também Deus possa nos sustentar a partir daquilo que nós precisamos, a partir daquilo que nos é necessário. Então nós vamos e olhamos para a viúva. Talvez
o personagem, né, a personagem da viúva, ela é um pouco mais interessante nessa história. Por quê? Elias chega, observa aquela mulher, como Deus havia dito para ele, e ele então, a primeira coisa que Elias pede era um pouco de água. Depois talvez a mulher então serve um pouco de água para Elias e ele diz, tem como você me dar um pedaço de pão? Né? Outros textos vão dizer um bolo de farinha. E aquela mulher, sem pensar duas vezes, olha para Elias e diz, eu não posso. Na verdade eu estou aqui catando alguns gravetos, eu vou voltar para casa e vou fazer ali um pão com um pouco de farinha e de azeite que me sobraram, porque é as últimas coisas que eu tenho e depois que eu fizer isso eu vou comer com o meu filho e certamente vou esperar a morte, porque eu não tenho mais pão, eu não tenho mais comida, eu não tenho mais sustento. Elias ouve a fala daquela mulher e talvez a gente imagina que Elias diria assim, não, vai, cuida de você primeiro. Mas não. Elias vai e diz para ela o seguinte, vai e faz como eu te disse. Faz primeiro para mim um bolo, um pão, traz. E com o resto, você então faz alguma coisa para você. Pode parecer para nós um pouco estranho ou até errado a maneira como Elias se dirige a essa mulher. Talvez até aquela mulher tenha ficado um pouco receosa e entristecida com essa atitude do profeta Elias. Dizendo, poxa, eu não tenho nem para mim, mas ele quer que eu então sustente primeiro a ele. Mas mais uma vez, nós percebemos que a obediência possibilitou com que aquela mulher tivesse o sustento que lhe era necessário. O texto nos diz, ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amados, quando nós oramos essa parte do Pai Nosso, que nos fala sobre o sustento de cada dia, nós estamos fazendo um pedido sincero a Deus. Pedimos para que Ele possa suster a nossa vida com aquilo que nos é necessário. Seja alimento, seja roupas, seja moradia, saúde, entre muitas outras coisas que nós precisamos. Mas também quando nós oramos essa parte do Pai Nosso, não podemos nos esquecer que é necessário que exista da nossa parte a obediência. Por aquela viúva ter sido obediente à palavra do profeta Elias, transmitida pelo profeta Elias, mas a palavra de Deus. Por essa obediência, ela teve o sustento que lhe era necessário. O texto não nos fala, mas nós podemos imaginar que se aquela mulher tivesse voltado para casa, feito para ela um pão, um bolo com aquela farinha e o azeite que lhe restava, tivesse ela e o seu filho comido, certamente, logo depois eles iriam morrer, porque literalmente o sustento para eles iria acabar. Mas por ela ter sido obediente, não lhe faltou o pão de cada dia. Amados, não queira apenas receber de Deus, sem ao menos obedecê-lo. Não queira que Deus lhe dê o sustento necessário, sem ao menos ser grato a Ele. Amados, olhe para tudo que você tem. Olhe para todos os teus bens. Olhe para a tua casa, para a tua roupa, para o teu armário. Talvez o teu armário não esteja cheio, repleto de comidas, mas não lhe falta.
o necessário para viver. Muitas vezes é nas coisas simples que nós enxergamos o quanto Deus tem sustentado a nossa vida. Deus tem, sim, nos dado aquilo que nós precisamos. E diríamos, Deus tem nos dado além do que nós merecemos. Diante disso, mais uma vez aquela pergunta do início precisa voltar à tona. Será que eu tenho sido grato por isso? Será que eu tenho sido grato por aquilo que Deus tem dado a cada um de nós? Será que, assim como Benjamim, o nosso filho de 2 anos, muitas vezes nos lembra, será que nós temos agradecido a Ele por aquilo que Ele tem nos dado de sustento? Amados, nós precisamos reconhecer que quando oramos o Pai Nosso, pedindo o pão nosso de cada dia, nós estamos fazendo um pedido, mas ao mesmo tempo nós também precisamos saber ser gratos a Deus. Sem dúvida alguma, Deus tem sempre feito a parte dele em nos sustentar, em nos dar aquilo que nós precisamos. Agora, eu e você precisamos reconhecer, precisamos ser gratos a Deus, precisamos ser obedientes para que sim, as bênçãos dele possam recair sobre a nossa vida. Por mais simples que seja o teu alimento, seja grato a Deus. O pessoal aqui da Aurora já ouviu eu falar muitas vezes isso, mas é um fato que marcou a minha vida de uma maneira muito grande. Enquanto eu ainda estudava na FLT, em São Bento do Sul, a faculdade ela mantinha um estudo bíblico que acontecia num assentamento na cidade de Rio Negrinho. E eu lembro que um certo dia eu fui então com o professor Klaus Stang. Nós fomos até Rio Negrinho para realizarmos aquele estudo bíblico lá naquele assentamento de Sem Terras. E quando nós chegamos naquele assentamento, havia acabado a energia e as pessoas que participavam do estudo não tinham vindo até a casa aonde aconteceria aquele estudo. Estavam então apenas aquela família, eu mais um colega, o professor Klaus e mais uma pessoa que eu não lembro agora exatamente quem era. E ali, com algumas velas, nós então tivemos um tempo com aquela família. E eu lembro que as pessoas sempre depois ofereciam, algum alimento, E eu me lembro como se fosse até hoje. Em cima daquela mesa tinha uma bandeja cheia de pão com margarina. Pão com margarina. Algo que é extremamente simples. Mas vocês podem achar engraçado. Até hoje, eu nunca comi um pão com margarina tão gostoso em toda a minha vida quanto aquele pão com margarina que eu comi lá naquele assentamento de Sem Terras, em Rio Negrinho. Pão com margarina é uma coisa que nós comemos diariamente, mas aquele pão ele foi oferecido para nós com uma alegria imensa. Aquelas pessoas não tinham muito, mas o muito que elas tinham naquela noite, elas nos ofereceram com gratidão. Com certeza, Deus tem feito o mesmo por nós, tem nos dado sustento diário. Sejamos gratos por isso. Se hoje você tiver pão com margarina na tua mesa, diga a Deus, obrigado por esse pão com margarina. Se talvez hoje na tua mesa você vai ter um churrasco, maionese, refrigerante, sobremesa, diga a Deus, obrigado por isso que eu tenho. Enfim, seja grato por aquilo que Deus tem dado para você. Seja alimento, seja roupa, seja bens, seja saúde, enfim.
por tudo aquilo que Deus tem lhe sustentado. Saiba ser grato. O pão nosso de cada dia nós pedimos a Deus e certamente Ele nos dá. Que Deus assim fortaleça o nosso viver e nos faça ser gratos hoje e sempre. Amém. Nós queremos ouvir um hino e também que esse hino possa ser palavra de Deus trazida ao nosso coração. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chega a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, e não vai falhar. Posso confiar. Eu abro o céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, eu abro o céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Nós encerramos esse culto lembrando mais uma vez, seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem lhe dado. Oramos. Deus amado, obrigado por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre a nossa vida. Mais uma vez, Senhor, nós colocamos diante de Ti toda a situação do Covid-19 que nós estamos vivendo e pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, porque sabemos que no Teu colo, nos Teus cuidados, nós estamos no lugar mais maravilhoso que existe. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Nós queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e nos faça ser obedientes e gratos a Ele hoje e sempre. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Um grande abraço.